Uma das coisas interessantes, quando a gente está, seja dando aula, seja atendendo um cliente e tal, eles perguntam para a gente assim, o que vocês pensam? Né? Por que vocês fazem o que vocês fazem? Né? E é legal ver isso porque assim, o desafio do QABC Prosperity Distância é muito claro. O problema que a gente observa é o seguinte, famílias empresárias, elas não permanecem com esse patrimônio ao longo das gerações. Troca de geração é muito penoso para famílias empresárias. Tanto que quando chega na quarta geração, somente 3% das empresas sobrevivem. Qual é o nosso problema com relação a isso? Quando a gente senta e estuda, quando a gente estuda a fundo, e pela experiência que a gente tem trabalhando com famílias empresárias, normalmente o problema está aqui. Isso aqui não é nosso, isso aqui é de um camarada chamado John Davis, é um camarada que estudou famílias empresárias ao longo do tempo, e ele fala que todo esse ambiente sempre é cercado pelos interesses da família, pelos interesses do patrimônio, os interesses da empresa. E a bem da verdade, ele localiza, e eu concordo bastante com ele, já disse em vários outros estudos, e ele foi brilhante quando desenvolveu isso, ele fala que nos momentos de interseção é que nós temos os problemas. E por isso que ele diz que o importante é que nesses pontos de interseção nós criemos os espaços de diálogo. Ora, se eu tenho um problema de empresas que não duram, que não são longevas, e se o problema é relacional, por falta de espaços de diálogo, qual parece ser a cura? Resolver os problemas de espaço de diálogo. Daí que questões como governança corporativa, daí que questões como governança familiar, elas são tão importantes. E foi exatamente isso que a QABC Prosperity desenvolveu, vem desenvolvendo ao longo do tempo e agora desenvolveu efetivamente. A gente cria uma jornada que a gente conversa com todo esse ecossistema da família para atacar exatamente o ponto que faz com que as famílias não perturem, que são os espaços de diálogo. Portanto, quando a gente entra dentro de uma empresa e faz um diagnóstico profundo, entende profundamente o que cada indivíduo pensa e tenta, a partir dos indivíduos, encontrar um interesse comum, e a gente observa se juridicamente essas pessoas estão bem postadas, se elas estão com os instrumentos suficientes que tragam segurança jurídica para ela, no momento seguinte a gente começa a construir exatamente esses espaços de diálogo. Então, quando nós nos lançamos a esse desafio de fazer com que as empresas prosperem, porque elas vivam novos ciclos de prosperidade, a forma como a gente faz isso, que tem a ver com o que a gente pensa, é exatamente respeitando o que a literatura diz, criar os espaços de diálogo e praticar esse diálogo. Para isso, você precisa de ter algumas habilidades que a experiência vai trazendo para a gente, que é um poder de escuta muito ativo, que é você não julgar a pessoa, que é aquele que você precisa de compreender o interesse de cada uma das pessoas, você precisa estimular para que a pessoa traga estes seus interesses, para que não fiquem não ditos, e organizar um planejamento para essa família, para essa empresa, porque a previsibilidade e a segurança, seja segurança jurídica, seja segurança psicológica, ela traz harmonia, a harmonia traz resultado e com isso a gente consegue construir ou ajudar a família a construir novos ciclos de prosperidade. Não quer que as empresas morram ao longo do tempo, que elas saiam das mãos de vocês? Vocês querem viver novos ciclos de prosperidade? Trabalhem o diálogo, trabalhem essas governanças. A QABC Prosperity se lança nesse desafio de ajudar as famílias empresárias em novos ciclos de prosperidade.